Vamos começar então. O primeiro candidato desse segundo bloco a responder vai ser o candidato Udo Deller. Udo Deller terá 2 minutos para abordar sobre o tema segurança. A segurança hoje efetivamente é uma obrigação do Estado, mas o município ele pode dar sua contribuição. E nesse sentido, nós entendemos que é preciso melhorar inicialmente a segurança em nossos bairros, que estão aí muito desassistidos e vivem uma situação bastante insegura. Então instalaremos em nossos bairros câmeras de segurança. E, para você ter uma ideia, hoje em Joinville nós temos apenas 42 câmeras de segurança instaladas apenas no centro da cidade. Esse número pode ser multiplicado seguramente por 10, para que os nossos bairros, então, disponham desse equipamento de vigilância e, ao mesmo tempo, iremos melhorar a iluminação dos nossos bairros, que estão hoje bastante escuros, especialmente os nossos PAs, os postos de saúde, as escolas e muitas ruas. Então, os bairros mais bem iluminados e as ruas também, nós teremos, então, condições de acompanhar de perto a movimentação dos contraventores, especialmente dos traficantes. E, com isso, nós estaremos melhorando as condições de segurança nos nossos bairros. Também o faremos no centro, onde, igualmente, ampliaremos as nossas câmeras de segurança. De outro lado, vamos buscar também a recomposição do nosso efetivo da Polícia Militar, que no passado já era de 1.200 policiais, ele caiu para 800. Vamos insistir para que esse número volte àquela situação anterior. E no que diz respeito à segurança que compete ao município, que é do trânsito e é do patrimônio, vamos reforçar esse efetivo para que a população se sinta mais segura em nossa cidade. Obrigado, candidato Udo. Vamos ao segundo candidato a responder neste bloco, vai ser o candidato Kennedy Nunes. Kennedy Nunes vai abordar por 2 minutos a questão educação. Bom, nós estamos falando de tudo, né? Quando se fala em educação, se fala de tudo, mas nós temos que estar dividindo, não dá para falar em educação apenas num setor. Nós podemos falar na questão da educação, dos centros de educação infantil, que nós vamos aumentar o número de vagas já existente, mas vamos fazer convênio, como hoje é feito já através da Prefeitura, aumentar, junto com a Jorpem, os convênios com creches particulares e comunitárias, para que possamos atender de forma emergencial, Osni, aos nossos pais e mães que estão dependendo de uma vaga na creche, né? Nós temos aí a dona Débora, lá do Morro do Meio, que coloquei inclusive no programa de televisão. Ela, há 14 anos, a filha dela mais velha tem 14 anos, ela está com 6 filhos, e há 14 anos ela está esperando uma vaga no CI do Morro do Meio. Isso não pode acontecer, nós precisamos fazer com que a Prefeitura possa atender. Com relação ao ensino fundamental, nós vamos estar estimulando mais, principalmente com relação aos professores. Os alunos estão recebendo um bom ensino. Nós temos, como você falou, inclusive, alguns prêmios aqui que os últimos governos já vêm instituindo e dando uma qualidade melhor à educação. Mas nós precisamos fazer mais, precisamos valorizar os professores. Mas também nós temos que se preocupar com a educação jovem, a escola jovem. Nós precisamos nos preocupar, inclusive, até com, não é educação, mas o ensino e o estudo na questão da terceira idade. Por isso que até na terceira idade nós estamos incentivando a Universidade da Maturidade, porque a gente fala educação, tem que falar para todos, para a criança, para o adolescente, para o jovem, o adulto e também para as pessoas que já estão com uma idade mais avançada. Educação é tudo e nós vamos investir mais ainda, porque acreditamos que quando a gente investe em educação, a gente está preparando um povo para enfrentar o futuro. Obrigado, Kennedy. Vamos agora ao terceiro candidato deste segundo bloco. Quem vai falar agora é Leonel Camazão. Leonel Camazão vai falar por 2 minutos sobre o tema saneamento básico. Olha, Osni, quero até comentar aqui que o Carlito lamentou que ele não foi sorteado para falar de saneamento, pois, né, isso é uma coisa que eu sempre tenho dito, Osni. O PSOL e o Leonel fazem oposição ao atual governo, como fizeram também ao governo passado. Mas a gente não pode ser irresponsável ao ponto de fazer a oposição a qualquer custo.
E isso tem que ser reconhecido. O prefeito Carlito fez, sim, obras de saneamento. Na nossa opinião, as obras de saneamento poderiam ter sido feitas mais na periferia e nas ruas onde não há o asfalto, né? Se você comparar, ver o mapa aqui, as principais obras de saneamento aqui de Joinville foram feitas nas áreas centrais, nos bairros mais ricos e onde aí já tem, vamos dizer, um pessoal de um poder aquisitivo maior. E na Zona Sul, onde justamente mora a grande maioria das pessoas aqui em Joinville, o saneamento ainda não chegou. Então, a gente tem que reconhecer, mas também não pode só dizer que é tudo bom, é tudo bonito, porque também não é bem assim. Dito isso, o pessoal, nós do governo de Joinville nos próximos 4 anos, vamos com toda certeza ampliar as obras de saneamento e propor um desafio para a comunidade joinvilense, que é justamente o seguinte: não vamos mais asfaltar nenhuma rua em Joinville que seja de saibro, se não tiver os canos embaixo. Porque, infelizmente, o que a gente tem vivido aqui hoje é que está se quebrando muito o asfalto que já existe para fazer os canos. Muitas vezes até se asfaltaram várias ruas em outros governos para depois quebrar e botar o saneamento de novo. De algum modo, isso tem a ver com uma lógica da economia de fazer a roda girar e dar mais serviço para as empreiteiras, vamos dizer assim. Só que nós estamos falando aqui não só da economia, estamos falando dos recursos públicos da cidade, e isso tem que ser administrado com muito zelo, com muito carinho, porque a gente não pode desperdiçar nenhum centavo dos recursos da nossa prefeitura. Então, o saneamento é muito importante e nós vamos com toda certeza ampliar as obras de saneamento aqui na nossa cidade. Obrigado, Camazão. Vamos agora fechando a primeira rodada desse segundo bloco. Então, Carlito Mers vai falar por 2 minutos sobre o tema saúde. Os últimos governos nunca investiram o que nós estamos investindo nesse ano. Passava um pouco de 15%, alguns chegavam a 20%, 22%. Por isso nós assumimos a prefeitura com a saúde nesse caos. Eu vou dar o exemplo do Hospital São José. Eram 18 milhões de reais no Hospital São José. A Vigilância Sanitária tinha descoberto mais de 100 itens lá que praticamente obrigavam a fechar o São José. A Vigilância Sanitária tinha confirmação de que podia fechar o Hospital São José por não cumprir muitos dos itens. Nós enfrentamos esse problema, foram 18 milhões de pagamento de dívidas atrasadas, recuperamos lá a farmácia almoxarifada, não havia controle nenhum, construímos a Casa Mata, que possibilitou a instalação do acelerador linear, que inclusive é utilizado por outros hospitais, por os outros setores, inclusive, porque é hoje um dos tratamentos mais avançados que nós temos ali, e terminamos a novela do 4º andar. Ao terminarmos o 4º andar, nós disponibilizamos lá mais 30 leitos, fora os 22 que disponibilizamos no 3º andar em função, né, de adaptação lá de um setor que seria somente para queimados. Portanto, são 52 leitos a mais somente no Hospital São José. Fora disso, nós recuperamos a rede. PA do Aventureiro, 3 policlínicas nós fizemos, o Floresta, Aventureiro e também o Boa Vista, que foi adaptado. Já construímos mais 5 postos de saúde. Estamos, nesse momento, com licitações prontas para mais 8 postos de saúde, além já de dinheiro garantido também para fazer a UPA, o antigo PA, lá no Vila Nova. Além também da nossa policlínica de Peraberaba. Fora disso, nós dobramos o salário dos médicos de postos, possibilitou a contratação de mais de 60 médicos e principalmente dobramos o salário dos agentes comunitários que fazem o trabalho de prevenção. Tá aí, então, Carlito Mers fechando a primeira rodada desse segundo bloco. Agora o tema que sobrou, que vai ser abordado agora, é o tema trânsito. Vamos sortear o candidato que vai falar sobre trânsito, iniciando a segunda rodada. O candidato que vai falar sobre trânsito, Carlito Mers, foi o último do primeiro bloco, da primeira rodada, agora é o primeiro da segunda rodada. Trânsito, Carlito, como é que vai minimizar pelo menos os problemas de trânsito na cidade? Você já disse tudo, Osni. Qualquer pessoa que fala o contrário disso não conhece os números. Final de 2011, nós tínhamos na cidade cerca de 160 mil automóveis registrados aqui. 2001, desculpa. 10 anos depois, final de 2011, nós já ultrapassamos 320 mil automóveis. Quer dizer, nós dobramos a nossa frota em 10 anos. E as avenidas e as ruas estão todas aqui. Tem saídas para minimizar. Uma delas que começou já no governo anterior e eu continuo lutando é ampliar o espaço para o transporte coletivo. E aí é garantindo, sim, os corredores de ônibus. Não tem outra saída. Você não pode colocar um ônibus com 60 a 70 pessoas disputando espaço com um carro com uma pessoa lá dentro. Não pode. Esse é um trabalho, nós avançamos essa área, o corredor da 9 de março, os corredores. Além disso, uma das saídas que, inclusive, o orçamento nosso permite são os binários, diversos binários
binários já incluídos e outros em construção. Nesse momento, o binário da Graciosa com a Guanabara sendo executado. Um dos próximos será o da Rua São Paulo com a Rua Santa Catarina. Estamos nesse momento também realizando o binário com uma obra de drenagem muito importante ali no América, com a Timbó e com a Max Colim, além de ter investido muito também em ciclovias. Nós estamos terminando agora com as obras realizadas 110 quilômetros de ciclovia. Mas, de qualquer forma, o grande desafio que nós estamos iniciando agora, nessa semana, provavelmente já temos o texto final, é fazermos a licitação do transporte coletivo de Joinville. Nunca foi feito. Nós sobrevivemos há mais de 40, 50 anos com permissões que são renovadas de 15 em 15 anos, sem nenhum processo democrático para os mesmos grupos. O que nós estamos fazendo, utilizando os exemplos de diversas cidades próximas, inclusive Curitiba e outras, para termos um sistema de transporte que aí sim, diferente de hoje, por exemplo, a polêmica da tarifa que é feita através da planilha, você possa sim ter outros mecanismos, inclusive de controle, para que a gente amplie linhas, que a gente possa ter o controle do transporte coletivo, que infelizmente hoje a prefeitura tem muitas dificuldades de ter hoje em dia. Obrigado, Carlito. Vamos ao segundo candidato dessa segunda rodada, Kennedy Nunes. Kennedy Nunes, os 5 temas já voltaram aqui para a caixinha. Vamos ver. Kennedy respondeu sobre educação na primeira rodada. Agora vai falar sobre saúde. Saúde, o velho problema da saúde, Kennedy. Você, prefeito, vai solucionar esse problema de que forma? Bom, nós vamos, a partir de fazer convênios, através de chamada pública de preço, com clínicas particulares, para que a gente possa diminuir as filas, principalmente com as especialidades médicas. Nós temos hoje 15 mil pessoas esperando por uma consulta na oftalmologia, temos 11 mil pessoas esperando por uma ultrassonografia, e nós entendemos que a prefeitura precisa fazer algo a mais. Não é possível deixar a dona Odete lá do Morro do Meio, que está esperando por uma cirurgia no braço, 5 anos, e sofrendo dor. Eu preciso resolver. Chega de nós ficarmos buscando desculpas. Nós temos um sistema e uma gestão plena de saúde. Assim como faz em Florianópolis, por exemplo. Foi feito através de chamada pública essa solução e acabou as filas, ou acabaram as filas lá com relação às especialidades, principalmente a oftalmologia e ultrassonografia. Essa é uma decisão de governo que nós vamos dar. Nós vamos fazer um pouco mais. Nós vamos estar informatizando para que nós possamos estar implantando o prontuário eletrônico, vamos estar fazendo os NASF, que são os Núcleos de Apoio à Saúde da Família, que tem 6 especialidades, porque não adianta só ter a estratégia de saúde da família e não ter os núcleos para que possa atender com as especialidades. Até agora não foi resolvido isso em Joinville por conta de uma decisão de governo, mas nós vamos fazer. E também, é claro que fomos buscar em Itajaí um programa muito legal, que é a entrega do remédio em casa para pessoas acima de 60 anos que tomam remédio de uso contínuo. Nós vamos implantar isso, está funcionando em Itajaí muito bem, fui lá, conversei com o prefeito Jandir Bellini, trouxemos a ideia para cá, já temos bem aprimorado para que a gente possa estar aplicando isso logo no início do nosso governo, porque nós entendemos que isso é cuidar das pessoas, e esse cuidado nós vamos ter. Tá aí, obrigado, Kennedy. Vamos agora ao terceiro candidato nessa segunda rodada, é o candidato Leonel Camazão. Leonel Camazão vai abordar o seguinte tema: saneamento básico. Ele já falou na primeira rodada, então não vai, vamos sortear de novo. Agora vamos ver, trânsito. Leonel Camazão, trânsito em Joinville, sempre um problema, cada vez maior, inclusive. Para o próximo prefeito vai ser um problema. Como é que você pretende solucionar ou melhorar o trânsito da cidade? Olha, Osni, eu penso o seguinte, não existe solução mágica para o trânsito e para o transporte na nossa cidade. Se as coisas continuarem como estão, dentro de pouco tempo, cada cidadão vai ter o seu próprio carro. E não vão existir ruas, nem viadutos, nem pontes suficientes para todos esses carros. Nós não podemos, obviamente, destruir os carros são necessários, mas o uso excessivo do automóvel é que nem cerveja, tem que ser com moderação. O uso excessivo do automóvel, ele só ocorre porque nós não temos um transporte coletivo de qualidade e também um transporte caro e com horários escassos. Nós defendemos, Osni, que
a prefeitura assuma o controle do transporte coletivo. Como foi falado aqui, a prefeitura hoje tem bastante dificuldade nesse sentido, para que daí a gente possa, assumindo a gestão, criar um fundo municipal de transporte, fazer a licitação do transporte coletivo e, a partir daí, com o controle dos números, sabendo se aquelas planilhas que as empresas mandam são reais ou não, sabendo o custo efetivo do transporte, diminuindo a remuneração de capital das empresas, que, segundo os empresários me contaram, no contrato original era de 24%, há anos atrás 24% da tarifa era lucro do empresário, hoje eles estão praticando cerca de 8% a 9%, e nos contratos que nós temos visto por aí no Brasil, essa margem é de 2%. Né? Então nós temos que diminuir essa margem, está na hora da gente mudar esse sistema do jeito que ele está. Já nos levaram dinheiro demais da população de Joinville nesses 40 anos, e isso a gente tem que modificar. Tomando a gestão, então, do transporte, nós vamos subsidiar o transporte coletivo progressivamente. No meio desse caminho, vamos criar um bilhete único mensal. O cidadão vai pagar um preço fixo para ter acesso ilimitado ao transporte coletivo e aí, posteriormente, na maneira que os recursos vão entrando, nós vamos subsidiar a tarifa progressivamente até que o cidadão não precise mais pagar por esse serviço, como já ocorre na saúde e na educação. O serviço público tem que ser gratuito e de qualidade para a população. Tá aí, obrigado, Camazão. Fechando a rodada, a segunda rodada e fechando, consequentemente, o segundo bloco, então, o do Deller, que vai responder durante 2 minutos sobre o tema educação. Educação. Como o do Deller, prefeito, vai tratar a educação em Joinville? Bem, a educação, nesses últimos anos, ela experimentou alguns avanços em Joinville, mas ainda não suficientes. Eliminamos o turno intermediário, mas há muito por se fazer. Estamos propondo o programa de educação plena, isto é, permitir com que a criança passe o dia inteiro na escola. Além da atividade curricular, ela terá a oportunidade de ocupar ali 3 espaços. As oficinas do saber, do sabe-tudo e do território jovem. Nas oficinas do saber, a criança terá contato com o desenho, com a arte, com a pintura. No território jovem, com o teatro, com a dança, com a ginástica, com o esporte. E no sabe-tudo com a informática e a internet. É por isso que nós vamos disponibilizar para as nossas crianças um tablet para o professor, um notebook e lousas digitais nas nossas salas de aula. Hoje é impossível conviver sem essas ferramentas na sala de aula. Quando anunciamos essa proposta, ela recebeu algumas críticas iniciais, que entendemos totalmente infundadas, mesmo porque esses recursos, eles não virão em sua totalidade do orçamento municipal. Para citar apenas um pequeno exemplo, o Ministério da Cidade, o Ministério da Educação hoje disponibiliza esses recursos. Só a cidade de Jaraguá do Sul, a questão de 2 meses, recebeu 5 mil notebooks para os alunos. Se nós transpomos isso para a nossa população, teríamos disponíveis aí 20 mil notebooks. Portanto, atendendo mais de 1/3 da nossa população estudantil da 1ª à 9ª série. E no mais também cuidaremos da educação infantil, fazendo com que o nosso déficit de vagas das creches ele possa ser eliminado.